filho da cátedra, torna-se anfitrião dela. E falando desde o ir para a cátedra, eu queria chamar a atenção para 3 cenas. A primeira, a de Adélia Prado. De vez em quando Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra. A segunda, da literatura sagrada, que é sagrada porque fala da vida. A forma de diferenciar um homem sábio de um homem imprudente é sobre o que ele constrói. O homem imprudente constrói sobre a areia. E aí vem a chuva e o vento forte e derruba a casa que ele construiu. O homem sábio constrói sobre a rocha. Pode vir a chuva e a tempestade e a casa permanece ali. A terceira cena vem do sagrado da vida cotidiana. Um jovem, ainda adolescente, sai de sua casa e vai para a capital estudar. Estuda, gasta o seu tempo com aquelas coisas que disseram a ele que eram importantes. Depois de muitos anos ele retorna para casa, na fazenda onde nasceu, chama um capial e entra com ele no açude a barco. Durante o tempo que o capial vai remando, uma vez e outra vez, ele vai perguntando ao capial se o capial conhecia as coisas que ele julgava serem as coisas fundamentais da vida. Quantos anos tem o mundo? Com as respostas prontas dos 14 bilhões de anos, mas o capial não sabia daquelas respostas e ia dizendo a ele, não sei, e ele respondia ao capial, não sabe? Perdeu a metade de sua vida. E ia falando uma e outra coisa das preciosidades que ele aprendeu, e quando chegava lá mais para o meio do açude, a água começou a entrar no pequeno barco, e aquele jovem desesperado olhou para a cara do capial, e o capial perguntou a ele, mas você não sabe nadar? Ele disse não. O capial paciente olhou para ele e disse, você perdeu então toda a sua vida. A cátedra lida com coisas essenciais. Muito boa noite a todos, boa noite aos representantes da PUC-Rio, a comunidade acadêmica, professores, alunos, a comunidade geral. Vamos dar início às celebrações, ao primeiro evento das celebrações de 10 anos da Cátedra Unesco de Leitura, lotado no Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio, o INLEF. Dizem que uma imagem vale por 1000 palavras. Vamos, portanto, inicialmente, às imagens e depois às 1000 palavras, ou um pouco menos disso.
isso era pequeno, veio um romance escondido. Deu uns pedaços, noite após noite, escondendo o livro debaixo do travesseiro. É que ela tinha roubado o romance da biblioteca de cera, onde seu tio guardava seus livros preferidos. Muito caminhou Lúcia enquanto passavam-se os anos. Na busca de fantasmas, caminhou pelos rochedos do Rio de Janeiro. Em busca de gente, caminhou pelas ruas das cidades violentas. Muito caminhou Lúcia, mas ao longo do seu caminhar, ia sempre acompanhada pelo eco daquelas vozes que ela tinha escutado com os olhos na infância. Lúcia não tornou a ler o livro, não reconheceria. É que o livro cresceu tanto dentro dela, que agora o livro é outro. Agora o livro é ela. Para os outros, pelos outros, para nós mesmos, a cátedra não é diferente. Ela é composta e compositora de diversas narrativas, diversas vidas que por aqui passaram, que a cultivaram, que a entreteceram. Neste evento de hoje, começamos a comemorar 10 anos destas histórias. Histórias que convergem e se entrelaçam nesse novelo, nessa novidade, novel, nesse romance realista e romântico, de formar leitores, de congregar leitores, de transformar pessoas. E para inaugurar as celebrações, nada como celebrar uma inauguração. Estreamos hoje aqui a revista Cátedra Digital, de periodicidade quadrimestral, assim esperamos, trazendo temas caros à leitura e à formação humana. Como toda boa história, a da Cátedra tem não só personagens e acontecimentos, ideias, ideais e anagramas conceituais, mas uma esperta estrutura narrativa. Como exemplo concreto, faremos agora um flash forward, uma antecipação do futuro. Futuro que se presentifica nas palavras do professor Sérgio Bruni, vice-reitor de desenvolvimento, representando o magnífico reitor Padre Josafá, para nos brindar com a sua fala, suas perspectivas, antecipações e o crescimento de nossas esperanças e instituições intelectuais, humanas, afetivas e leitoras. Professor Sérgio Bruni, por favor. Boa noite a todos. O Padre Josafá me pediu que dissesse que ele gostaria muito de estar aqui hoje, mas ele está participando de uma reunião em Brasília, do Conselho de Reitores, e só retorna ao Rio de Janeiro amanhã. Então, pedindo que o representasse nessa nossa confraternização de 10 anos. Bom, eu acho que chegar a 10 anos numa atividade onde a leitura é o foco central é um êxito fantástico num país que normalmente devota pouca prioridade a esse tema. E isso em todos os níveis de governo, seja no federal, estadual, municipal. A própria equipe da cátedra, desde o início, e é preciso que a gente ressalte isso, quer dizer, primeiro, as pessoas que buscaram a constituição da mesma, né, que tiveram o mérito de trazê-la para a universidade. Depois, as pessoas que passaram a operá-la com dificuldades, mas mantendo a chama acesa. E agora as pessoas que, pós 10 anos, vão dar um novo desenho, que se pretende não só a cátedra, mas a relações que se podem e que devem ser feitas entre
outros departamentos, outras unidades e outras instituições. Eu tenho acompanhado, ano a ano, a quantidade de programas, projetos, atividades desenvolvidos pela Cátedra. Está sempre crescendo, apesar das dificuldades. A equipe continua uma equipe pequena, a rede física continua inadequada, mas as atividades sempre são levadas com muito carinho, com muita determinação e com muita competência. Eu queria dizer a vocês que a PUC tem realmente um privilégio de ter uma cátedra Unesco e pretende continuar apoiando no que for possível para que nós possamos continuar produzindo ações de qualidade, comprometidas com a universidade, mas comprometidas também com o semear a leitura no nosso entorno. Eu desejo de todo o coração externar aqui em nome do reitor os meus parabéns a todos aqueles que fizeram, fazem e farão a Cátedra Unesco de Leitura. Podemos entender a leitura como capacidade de construção de sentido a partir de experiência, compreendê-la como desenvolvimento de ferramental e conceitual para estudá-la ela própria. Podemos percebê-la como prática indissociável de todo caráter e percepção, ou assumi-la até como uma atuação, arbítrio e responsabilidade. Tobias Barreto, final do século XIX, tinha uma percepção interessante, darwinística um pouco, e dizia: a vida é uma leitura. Ler é lutar, leitura é libertação, mas ser livre não é nada, tornar-se livre é tudo, não só em relação à sociedade, mas ao seu mundo íntimo. Liberdade é o preço da vitória que adquirimos sobre nós mesmos. Aqui compartilhamos, regimentamos, trocamos histórias de leituras que são histórias de leitores, de liberdades compartilhadas. E quem melhor para narrar os princípios, o princípio e o em princípio desses compartilhamentos do que o nosso patrono, professor e poeta Afonso Romano de Santana. Eu esperava se chamar para falar. E eu estava pensando, enquanto a cerimônia fluía, o seguinte: uns dias atrás eu desci no meu prédio e conversei com o porteiro. E eu disse para ele uma daquelas frases meio estranhas que tem uma certa repercussão. O rapaz é de Campina Grande. Alguns porteiros do Rio de Janeiro vieram do Nordeste. E eu disse para esse rapaz: você sabia que o universo tem 14 bilhões de anos? 14 bilhões de anos. E me olhou atônito, porque ele está, quando muito, familiarizado com a ideia de que o mundo começou com o tempo de Cristo, um pouco do Império Romano. E, no entanto, estamos aqui, um pouco depois, há 14 bilhões de anos. Eu falo isso como uma conexão, se pode dizer, com a questão da leitura. Com Eliana, com Gregório, com vários outros parceiros, nós passamos por várias experiências na Biblioteca Nacional, depois aqui dentro na Cátedra, e fazemos parte dessa história, da leitura. Uma história que começa com Monteiro Lobato, depois vem Paulo Freire, e a Cátedra se insere nessa linha onde o poder também existe. Então, voltando aos 14 bilhões de anos,
penso que nós estamos no meio do caminho. As dificuldades que, por acaso, existem, e são naturais que existem, elas devem servir como um elemento de impulso dentro de uma ideia que é um pouco estranha. Teve um tempo que eu achava que o Brasil tinha que se converter num país leitor. Isso é uma utopia que não se realiza. Temos que defender, estranhamente, a capacidade daqueles que não querem ser leitores. Não querem ser leitores. A leitura é uma coisa para poucas pessoas. Nesse sentido, é interessante que a cátedra esteja dentro da PUC, no espaço universitário, e aqui crie raízes e, de uma maneira interdepartamental, consiga realizar o seu trabalho. Como conselheiro, como amigo das pessoas da cátedra, eu trago o meu abraço, dou parabéns por essa revista digital. Aliás, eu preciso dizer, nós todos aqui, vocês que têm mais de 21 anos, foram pegos entre várias ondas. E tem uma outra cultura que começa há pouco tempo e vai se tornar cada vez mais imperiosa. Essa cultura digital que vai nos levar a caminhos que nós não podemos iluminar. No entanto, são caminhos que a história traça e nós vamos por eles. Eu espero que essa revista, o trabalho da cátedra, continue e que os tropeços, por acaso, existem, sejam motivos de estímulo para que continuemos todos nessa luta. Muito obrigado. Não se compreende ninguém nunca. Esta é a nossa liberdade e triunfo, e não a nossa desgraça. Nada se abrange a contento. Eis o desejo ou a saudade, e não o desespero ou o distanciamento. Nada se tem a todo tempo, nem tudo se contém em um só espaço. Eis o delírio do fragmento e a sisudez abstrata do completo. Ninguém se entende por inteiro. Eis a razão em atropelo e o nascimento do afeto. Esses versos são dedicados para a encarnação indissociável de inteligência, leitura e afetividade Eliana Inês. Por favor, obrigado. Há pouco, na cátedra, eu e o Luiz tentávamos refazer uma cronologia dos eventos da cátedra e perguntávamos dessa data aqui, hoje, porque recorrendo, a gente lembrava de 2006, uma data em julho, quando o convênio entre a Unesco e a PUC foi assinado, uma celebração da criação da Cátedra Unesco em agosto, 15 de agosto de 2006, em 2007 a abertura do espaço que a gente ouviu o professor Bruni dizer que não tão adequado, mas para nós foi a terra fértil em que a cátedra pôde crescer. Eu acho que, como essa data não é ainda o 21 de maio, quando a gente de fato comemora a abertura daquele espaço, nem o 15 de agosto, quando a gente foi criado, eu devo me ater a lembrar as razões pelas quais todos aqui estamos hoje e as razões da existência dessa cátedra. Por mais complicado, por mais difícil que seja o trabalho, foi lembrado aqui pelo professor Bruno Afonso, e eu, quando pensei nesse evento de hoje, eu me lembrei de um pequeníssimo parágrafo que está na obra do Calvino, 6 propostas para o próximo milênio, e que está na conferência sobre a rapidez. É um parágrafo
Vocês vão me permitir ler. Comecei essa conferência contando-lhes uma história. Permitam que a termine com outra. É uma história chinesa. Entre as múltiplas virtudes de Chuang-Tze estava a habilidade de desenhar. O rei pediu-lhe que desenhasse um caranguejo. Chuang-Tze disse que para fazê-lo precisaria de 5 anos e uma casa com 12 empregados. Passados 5 anos, não havia sequer começado o desenho. Preciso de outros 5 anos, disse Chuang-Tze ao rei. E o rei concordou. Ao completar-se o 10º ano, Chuang-Tze pegou o pincel e, num instante, desenhou um caranguejo, o mais perfeito caranguejo que jamais se viu. Essa é uma parábola da história da cátedra. Muitos anos, muitos homens, muita contemplação, muita troca e reflexão dentro da casa, para que afinal apareça num pequeno gesto, como se tudo isso tivesse acontecido por milagre. Mas o milagre são os 10 anos. O milagre é essa longa caminhada para olhar, contemplar e entender o que está à volta. Na semana passada a gente teve uma tragédia no Rio de Janeiro. E quando eu vi as primeiras imagens, eu me lembrei de um projeto que a cátedra carrega no coração, que é a pergunta: quanto custa o Brasil que não lê? Porque além da amorosidade, do desejo apaixonante que a leitura pode despertar, ela tem uma função social e cívica. Quando eu vi as imagens daquela passarela voando pelos ares com as ondas na simulação, eu pensei imediatamente que alguém não havia lido o mar, não havia lido o rochedo, não havia lido as ondas e, portanto, não se preparou para o que podia acontecer. Pensei que não só o projeto tinha sido equivocado por não considerar o contexto daquele texto, mas pensei que quando as ondas começaram a quebrar violentamente no rochedo, aquela passarela precisaria ter sido interditada. E não houve quem fosse capaz de ler que a interdição era uma maneira de salvar vidas. Para isso a cátedra existe. Não é só para o deleite da literatura e da poesia, mas por um compromisso cívico que foi apontado por Monteiro Lobato lá atrás. Era necessário que a gente seduzisse o coração das gerações pela palavra que instaura mundos, não a palavra que o descreve secamente, mas a palavra do sonho, a palavra da esperança, a palavra da loucura. Como diz aqui o convite que a cátedra encaminhou nas palavras desse Monteiro Lobato, loucura, sonho, tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o homem fez no mundo teve início de outra maneira. Mas tantos sonhos se realizaram que não temos o direito de duvidar de nenhum. Por isso estamos aqui, porque a gente não duvida que seja possível melhorar esse país, formando outros leitores, abrindo outras portas com outras palavras e outras imagens. O que nós queremos é que outros partilhem da mesma alegria, da mesma esperança, pequenininha, formiguinha, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma pretensão, com essa equipe pequenininha que a gente crê que pode ajudar a abrir uma rede no Brasil que amplie os horizontes desse povo para que a gente não viva a vergonha que está vivendo. Obrigada.
A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser para ver, pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão, se o outono ou se é verão, nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar, e no jeito da pessoa, se trabalha ou se é à toa, na cara do lutador, quando está sentindo dor. Vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem. E no pelo do cachorro, se é melhor gritar socorro. E na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça. E no tom que sobe o vento, se corre o barco ou vai lento. Também na cor da fruta, no cheiro da comida, no ronco do motor, nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas e no som do coração. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Poema de aula de leitura de Ricardo Azevedo. Temos aí em primeira mão, a não ser que os curiosos de plantão já estivessem acessando nos seus celulares, nos seus smartphones, está inaugurada desde as 4 horas da tarde, a nossa revista. A inauguração de uma revista encontra-se normalmente associados com uma instituição, um momento e uma ideia. Por isso podemos dizer que a Cátedra Digital, nome de nossa revista, é uma publicação da Cátedra Unesco de Leitura, comemorando o momento dos seus 10 anos de atividade e que privilegia, como ideia, obviamente, a leitura. Sendo uma instituição, precisamos sempre lembrar que a Cátedra Unesco de Leitura está sediada, lotada no Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio, dentro, obviamente, da PUC-Rio, uma instituição de ensino superior, e com a chancela da Unesco, carreando, portanto, os encargos críticos científicos seletivos de responsabilidade social que tenham essa múltipla filiação. O momento, obviamente, é a celebração desses 10 anos, o início da programação, com vários outros eventos comemorativos, e a ideia é, obviamente, a leitura no seu amplo amálgama semântico de concepções e de conceitos. Uma revista em tela, o papel imprime um recorte, uma visão, como fotografias semoventes do status intelectual e espiritual das ideias em pauta em questão ou de nosso interesse. Aqui nós fazemos a confluência de duas ondas, a da Cátedra de Leitura e a da Unesco, também como leitura, o que importa ver o que há de leitura nas questões que a Unesco levanta para a gente. Então, é dessa forma que nós selecionamos subseções temáticas para os seguintes números da nossa revista. Esse nosso primeiro número tem a subseção temática sobre gênero, o próximo, que deve sair em 3 meses, sobre africanidades, o terceiro número, em 4 meses, deverá sair sobre educação de jovens e adultos, em sequência, ecologia e sustentabilidade, e agora começa a se divisar no meio das possibilidades, matemática, um ponto enigmática, mas muito interessante, que não vou dizer simplesmente o nome, se chama invisibilidade. Eu vou deixar esse livro no ar. Então eu gostaria de chamar agora nossa co-editora, conselheira para este número sobre gêneros, a professora Maria Cristina Furtado. Por favor. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Érico por ter me convidado para ajudar na organização dessa parte temática de gênero da revista Cátedra Digital. Por que essa temática? O que é gênero? São várias definições. É uma terminologia que surgiu na década de 70, trazendo uma revolução nos movimentos feministas e nos movimentos LGBTs pelas novas concepções que trouxe. E
no momento em que nós temos no Brasil segmentos da nossa sociedade querendo retirar a palavra gênero do debate escolar, acredito que termos uma revista que traz esses elementos com subsídios fortes, importantes, para não que queira abordar todo o tema, mas que traga a introdução, ajude a introdução de leitores nessa temática. É extremamente importante. E foi pensando nisso que montamos essa parte temática, trazendo 5 artigos e uma entrevista. O nosso primeiro artigo ficou com a professora Ana Paula Kiefer, que falando sobre as modificações na visão de corporalidade. O segundo artigo coube a mim falar sobre, como psicóloga, como teóloga, que sou, como doutorando em teologia, trazer o quadro da atual violência de gênero que nós temos no Brasil e no mundo. Então, eu trouxe esse quadro mostrando a violência contra a mulher e contra o grupo LGBT, refletindo sobre isso. No outro artigo, o professor e padre jesuíta Luiz Correia Lima nos fala de como o gênero pode influenciar a vida de uma pessoa e nos mostra os diferentes olhares atualmente dentro da Igreja Católica. Falar de gênero, estava vendo aqui o professor Alessandro Rocha, está ali? Pois é. Então, falar de gênero, falar de feminismo, falar de feminilidade, não poderíamos deixar de falar sobre masculinidade. E é esse o assunto que ele muito bem nos coloca no seu artigo. A professora Shirley Costa Vitorino, ela nos traz um retrospecto dos movimentos feministas, inclusive de várias mulheres que perderam a sua vida em prol dessa causa. E terminamos então com a intrigante entrevista, com a professora Miriam Soter, que nos remete aos longínquos tempos de um matriarcado, e depois vai passando pela Grécia, pelas comédias, pelas tragédias, até chegar nos dias de hoje, refletindo sobre gênero e a importância das leis, que tem nesse aspecto, e de tudo que ainda temos que fazer. Bem, esse foi um sumário, um pouquinho, um resumo dessa parte temática. E eu quero deixar aqui, mais do que um desejo, uma esperança de que realmente cumpra o seu papel e que essa parte temática seja lida e possa trazer desdobramentos dentro da própria PUC, de reflexão sobre esse tema, sobre debate desse tema, dentro e fora, porque é algo muito importante e temos muito ainda a conhecer para poder transformar a situação que temos no Brasil e no mundo sobre isso. Muito obrigada. Antes de começar a apresentar a revista, fazer uma ressalva, uma das coisas talvez mais importantes que nós temos na cátedra é a nossa equipe, nosso entrosamento, nosso comprometimento com o nosso trabalho. Então é importante, estou aqui representando a revista, mas a revista, obviamente, não sou só eu. Contamos com a ajuda inestimável da Viviane, da Bia, nossa designer, da Marcela, que está perdida por aí, colorida naquela estampa, e principalmente da dupla que mais trabalhou isso, Lucas, Luiz e Luísa Trindade, que arduamente gastaram todo o seu esforço essas últimas 3 semanas para que fosse possível nós estarmos com essa revista lá. Muito obrigado à minha equipe, à nossa equipe.
Agradecer o seu agradecimento, eu que agradeço a sua parceria, a sua consultoria, e vamos agora ao que interessa. Tá? Bom, a revista é internet e é simplesmente uma navegabilidade. Eu não sei se vale a pena a gente ir sessão por sessão, como se fosse uma escultura. Quem é que vai brincar? Bom, obviamente que o menu principal mais ou menos organiza essa estrutura, né? As explicações essenciais da revista, sobre a revista, volta um pouquinho no geral. Nós temos ali os ensaios da subseção temática. Tá? Na parte do IME e cátedra, o que nós temos ali? Um amálgama das realizações, dos destaques do nosso corte sincrônico e epistemológico de atuação da Cátedra Unesco de Leitura, misto de ensaio, relatório e notícias das nossas atuações. Nas outras palavras, uma espécie de amálgama de outras informações, de parceiros, de colaboradores. Tá? Obviamente, quando eu falo de colaboradores, vai implícito aí também uma certa forma de convite às pessoas. Tá? Tanto é que nós temos ali, nós temos sobre a revista, fora do Lucas Golpe, temos normas para a publicação e, obviamente, o Fale Conosco, que seria uma revista de insights, sem o diálogo e, obviamente, sem a torta. Tá? Na parte de arte, nós temos ali um texto da Maria Clara Cavalcante, que acabou de contar uma história, contar mais uma belíssima história para a gente, uma tradução do Giovanni Papini, e eu gostaria de dar destaque, justamente, à exposição virtual do Roberto Dutra, que está aqui presente, nosso poeta, escritor e tradutor e fotógrafo. Eu acho que vale a pena a gente dar uma pequena passeada pela essa seleta dos seus trabalhos. Volta na duas anteriores, por favor. Meu bonequinho. O senhor com o Dutra lá, ele acabou de me mostrar a resposta. É um bonequinho, um cipí crioulo, tá? Que responde tranquilo, sem tremor. Leva toda a página central. Tá? Assim, e na leitura de entrevistas é uma espécie de resgate. Nós temos uma série de entrevistas sobre perfil de leitor, com gente extraordinariamente interessante. Sérgio Brito, Antônio Weiss, Roberto Campos. Eu, na ocasião, entrevistei o Marcelo Bandeira. Tá? E são uma série de 20 entrevistas que nós vamos agora passar a publicá-las, possivelmente, periodicamente. E essa entrevista de estreia, um pouco atrasada, é a do Antônio Weiss. A leitura dessa entrevista, por favor. Do Antônio Weiss, feita pela nossa parceira Marta Amélia Tatá. E assim como a internet, os sites e os nossos afãs dos nossos designers permitirem, nós iremos mantendo razoavelmente essa estrutura. Acho uma boa estrutura para começar e sofisticando-a aos poucos nos próximos números. E agora, estamos passando já da metade final da nossa apresentação. O que nós temos? Assim, os próximos números, a fidelidade do dedo, o resto do divertimento é com vocês, o cara. Olhar pedra e ver para além da pedra. A cátedra tem visão de sabedoria. Sabe onde constrói. Esmera por onde construir. E a noção daquilo que nos é fundamental está clara para nós. Por isso, 10 anos
são só um brinde aos 14 bilhões de anos. Porque sabendo das coisas fundamentais, a existência dessa empreitada é garantida. Nós não fazemos coisas acidentais. Nós não fazemos coisas que não têm importância. Nós tratamos das coisas essenciais. Dessa forma, nós vamos ter aqui meses de celebração, porque coisas essenciais se celebram com o tempo. As coisas fugazes vão rápido, mas as definitivas vão com o tempo. Nós vamos ficar degustando celebração até o fim deste ano. E vocês vão ser convidados a todas elas. Celebraremos esses 10 anos das formas mais interessantes. Celebraremos esses 10 anos com toda a riqueza daquilo que faz a nossa concepção de leitura. Passaremos pelas imagens, pelas memórias, passaremos pelos textos, passaremos pelos gestos, passaremos por tudo aquilo que constitui a vida e por isso por tudo aquilo que constitui essa nossa tarefa, essa nossa vocação, que é de insistentemente permanecer batalhando pela leitura. Todos são convidados a fazer conosco esses meses de celebração, esses meses de alegria, de vida alegre, de sensação de ter dado conta de uma etapa da vida que nos foi legada. Todos estão convidados.